Em tempos de crise, viemos às compras para saber se é mais barato fazer as refeições em casa ou se é melhor comer fora. Connosco vem a nutricionista, Ana, que nos vem ajudar a fazer refeições e escolhas nutricionalmente corretas. Boa tarde. Um aspecto muito importante quando vimos fazer compras é trazer a lista de compras. Porquê? Porque assim temos a certeza que compramos o que necessariamente necessitamos e não o supérfluo. Porque é possível fazer uma alimentação saudável, equilibrada e variada a um preço mais barato, se reduzindo apenas àqueles alimentos que não fazem parte da roda de alimentos, os quais nós necessitamos para o nosso dia-a-dia. É importante, por exemplo, que os estudantes tenham uma alimentação equilibrada, variada, saudável? Fundamental. Para já que normalmente são jovens, estão numa fase em que os hábitos alimentares adquiridos são aqueles que vão manter para o resto da vida e necessitam de uma alimentação saudável para conseguirem tirar boas notas nos exames, que é fundamental. Exato. Ana, vamos às compras? Vamos às compras. Pronto, Ana, então vamos planear as refeições e vamos começar pelo Pequeno almoço. pequeno almoço, que convém que seja Saudável e é a principal refeição do dia, tem que ser mesmo importante tomá-lo. Ana, qual é a importância de um bom pequeno almoço? É fundamental. O pequeno almoço é a refeição mais importante do dia porque nós ficamos em jejum durante várias horas durante a noite. Com a vantagem de que tomamos o pequeno almoço mal acordemos, é em termos saudáveis e em termos económicos. A mistura tem muito mais fibras, sacia mais, ficamos mais tempo sem sensação de fome. Ok. É sempre preferível então escolher o pão de centeio, pão de mistura, pão mais escuro, não é? Pão integral. Em detrimento do pão normal, Sim. não é? E este pão também podemos colocar, por exemplo, fechado no frigorífico ou mesmo no mal como podemos colocar as fatias no congelador, retirado de véspera e temos sempre o pão disponível para tomarmos o pequeno almoço. Ana, 2 litros de leite chegam para uma semana? Chegam porque nós ao pequeno almoço uma sávena de 120 ml é suficiente para um adulto. Então para o lanche vamos variar, em vez de tomar leite de manhã e de tarde, vamos então variar para não... Sim, mas mesmo assim também de vez em quando, com os 2 litros há leite suficiente para o lanche. Ana, acompanhamentos, é sempre mais saudável que seja o mais equilibrado possível, não é? E variar, que é sempre a palavra da ordem. Sim, variar. Mas, por exemplo, em relação ao queijo, escolhermos sempre um queijo meio gordo ou magro, porque ninguém necessita de um queijo que seja 80% de gordura. Ninguém necessita. Queijo magro, podemos fiambre de peru ou frango, também é uma boa opção, ou então uma colherzinha de manteiga no pão, também é saudável. Os iogurtes são sempre uma opção para o lanche, ou mesmo para a ceia, um iogurte. Bolacha Maria, por exemplo, ao lanche, 4 bolachas Maria é saudável. Tudo engorda? Tudo engorda, tirando a água, mas a bolacha Maria é a bolacha que engorda menos. Por exemplo, a bolacha integral, aqueles pacotinhos de bolacha integral engorda mais. Quantas peças de fruta por dia, pelo menos? Pelo menos 3 peças de fruta por dia, mais 3 doses de legumes também. Um aspecto importante, comprar sempre, por exemplo, fruta, os legumes, batatas, a granel, que assim nós escolhemos, porque se for embalado compramos muito mais quantidade daquela que necessárias. E assim compramos as peças de fruta que necessitamos certas e assim não temos aquelas que acontece em muitas casas, que às vezes a fruta estraga e temos a estar fora os legumes. Assim compramos só as quantidades que necessitamos. Ana, há muita gente que diz que a fruta e os legumes que acabam por ficar muito caros. Não, aí nós devemos escolher sempre produtos da época que são muito mais baratos, porque são produzidos na época, não têm aquela necessidade do transporte. E também uma coisa que nós podemos fazer, se for possível, alguns supermercados têm aqueles legumes dos produtores locais, que também ficam bastante mais baratos. Uma peça de fruta não fica mais cara que por exemplo, ir ao lanche comer um bolo ou café. Por exemplo, as maçãs ou as peras, a fruta deve ter o tamanho mais ou menos do tamanho de uma bola de ténis, cerca de 100 gramas, que é a dose de fruta. Uma peça de fruta muito maior equivale a mais doses e não há necessidade para nós comermos. Por exemplo, a maçã para a sobremesa, do almoço ou do jantar ou ao lanche. A fruta é fundamental. E a laranja, rica em vitamina C, nesta altura de muitas constipações, é importante consumirmos. Para quem pratica exercício, a banana é rica em potássio, que é bom para os músculos. Os brócolos são muito importantes, porque os brócolos são considerados superalimento, porque têm substâncias que são anticancerígenas. Podemos usar na sopa, por exemplo, um arroz de legumes e colocar os brócolos, ou mesmo cozido a acompanhar a refeição. Outros nutritivos, cada alimento é rico num nutriente, e assim vamos recolhendo, digamos assim, vitaminas diferentes, minerais diferentes, que de outra forma não conseguimos. Outro superalimento, para além dos brócolos, são os tomates. O tomate é muito rico em licopeno, que também é anticancerígeno.
Uma pequena quantidade de legumes, por exemplo, uma chave na almoçadeira, ao almoço e ao jantar de legumes é suficiente. Aquelas chávenas, não é preciso umas quantidades também muito grandes para tornarmos o nosso prato mais saudável. Em relação à sopa, que é fundamental antes do almoço e do jantar, que se faz rapidamente, por exemplo, as courgettes engrossam a sopa. Para não fazermos uma sopa de batata com legumes, isso é uma sopa de legumes que tem um pouco de batata, a courgette é barato e fica a sopa bastante saborosa. Também podemos levar para a sopa a penca ou couve portuguesa, que também é rica em ferro, o ferro dos legumes, e temos o repolho, que é ótimo para uma sopa saudável. Quem não gostar de sopa de couve portuguesa pode fazer uma sopa de nabiças, uma sopa de espinafres, ir sempre variando. Por exemplo, a batata, podemos colocar a batata na sopa e precisamos da batata como fonte de hidratos de carbono na nossa alimentação. Mas é fundamental sempre ter pelo menos um bocadinho de sopa, caso às vezes nos apeteça fazer jantar, não é? Sim, é fundamental a sopa, porque se nós tivermos a sopa, por exemplo, uma das opções de um almoço pode ser a sopa, uma sandes, em que tem o pão, que é a fonte de hidratos de carbono que nós precisamos para nos dar energia. A fonte de proteínas pode ser, por exemplo, o atum, um bifinho que até tenha sobrado da véspera, porque reusarmos o que sobrou é uma forma de não desperdiçarmos e de estarmos a poupar. E depois a peça de fruta é uma refeição completa. E é ligeira. E tem poucas calorias. Então, variar entre carnes vermelhas e carnes brancas. Sim, mas mesmo se preferência sempre carnes brancas, porque o porco é considerado uma carne semi-gorda, não é tão gorda, por exemplo, uma carne de vitela ou assim. Sempre preferível, por exemplo, uns bifes de porco, que são saudáveis. E depois para outra refeição, por exemplo, o frango, que é uma carne muito saudável e que... Dá para fazer de muitas maneiras, Muitas não é? maneiras, que isso é fundamental. Para um adulto saudável, por exemplo, se fosse o nosso caso, cerca de 80 gramas, 100 gramas chega de carne ao peixe. Até há um truque que é a nossa palma da mão é o suficiente de carne ao peixe. É muito importante variarmos entre carne e peixe. Por que peixe congelado, Ana? Porque este peixe congelado é ultra congelado. No momento de captura é logo congelado, portanto, em termos nutricionais, tem os nutrientes todos e fica mais barato. Não nos podemos esquecer das leguminosas, que são fonte de proteínas, proteína vegetal, e que são fundamentais para a alimentação. Servem como acompanhamento ou então mesmo para colocar na sopa. Se houver um dia que nós saibamos que ao jantar, que vamos jantar tarde ou que vamos nos deitar cedo, para depois podemos ter uma sopa mais rica, que já tenha fonte de proteína, e fazemos uma boa sopa de legumes com feijão, por exemplo, e temos uma alimentação saudável, completa, equilibrada e barata. Salsichas de aves, que são muito mais saudáveis e estão a um preço que para uma refeição fica uma refeição económica. A gordura mais saudável que há é o azeite e é a gordura que a altas temperaturas, que aguenta mais altas temperaturas antes de deteriorar. Tem os ácidos gordos essenciais. Mas mesmo o azeite, sendo uma gordura saudável, temos que ter atenção que é gordura. Portanto, sempre colocar em quantidades mínimas, que não há necessidade de pormos mais. O azeite deve ser virgem extra, porque é mais saudável. As compras estão quase feitas. E sumos? Não se leva? Não, sumos não vamos levar, porque nós estamos a tentar fazer uma alimentação que seja, levarmos só mesmo indispensável. Os sumos não são necessários. A água é a melhor opção, a água é o único líquido que está na roda dos alimentos, que é fundamental. Bebemos água, fazemos um chá, para quem gostar de sabor mais doce, põe o chá, põe uma colherzinha de açúcar ou mesmo o adoçante. Ana, vamos então à caixa fazer as contas? Vamos lá. Alimentos para uma alimentação para uma semana, mas claro que varia dependendo dos gostos de cada um e do nível socioeconómico, pois cada um vai adaptando. Mas de uma forma geral temos os alimentos todos necessários para confeccionar as refeições para uma semana. Crise, Ana, se calhar convém a gente poupar e pôr o mínimo, mas ter uma refeição... Sim, mas poupar a alimentação é retirarmos o supérfluo, aproveitarmos as promoções, mas há certos alimentos que aí nós não podemos poupar. Poupar mesmo é retirar o supérfluo e comer os alimentos, tendo sempre por base a roda dos alimentos, que são os alimentos que nós necessitamos para todos os dias. Contas feitas, não gastamos assim tanto, Ana? Não, só fica saudável, barato, fazermos as compras e fazermos as refeições em casa. Conseguimos
tempo de um dia, fazendo refeições saudáveis, completas, por cerca de 3, 4 euros no máximo. Portanto, não fica assim tão caro comer saudável.